Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia da mentoria do Método DIS. E hoje é o dia da segunda grande virada. A segunda grande virada é você ter consciência. Você que está aí no grupo, parabéns por você continuar aí no grupo. No último dia, no 10º dia, tudo isso vai fazer muito sentido para você. Serão 10 grandes viradas. E você que ficar até o final, você vai receber um presente do Instituto do Conhecimento, ok? E aí, no primeiro dia, você colocou em prática os exercícios? Você fez a meditação? Você fez os exercícios lá cognitivos? Estamos indo então agora para o segundo dia da grande virada. E qual que é a segunda grande virada? É você ter consciência. Isso mesmo, consciência, responsabilidade. Você compreender que você é o único responsável pela sua vida que você teve até aqui. E isso é dolorido, mas ao mesmo tempo é libertador. Por quê, Diogo? Porque você passa a ter o comando novamente da sua vida. Você não fica dependendo da circunstância, você não fica dependendo das pessoas. Você entende que você que tem que mudar, que a mudança está dentro de você. Então, eu te pergunto, por que algumas pessoas têm consciência de como está a sua vida e elas conseguem mudar, enquanto outras pessoas não? Elas ficam culpando, julgando o governo, julgando a sua família, criticando as pessoas, achando que sua vida depende da circunstância, achando que sua vida depende das pessoas, do acaso. E não é isso. Quando você tem essa consciência, você consegue expandir a sua mente, você consegue parar de criticar, você consegue parar de julgar a sua esposa, os seus filhos, você consegue parar de julgar os seus pais e você realmente tem o comando da sua vida. Então, a palavra é reconhecer. Reconheça que você é o único responsável pela sua vida, que você não é vítima. E aí você começa a mudar. A mudança está dentro de cada um de nós, não está nunca no externo. Então, imagina você expandindo sua consciência e transformando sua vida. Imagina você, como é maravilhoso quando você se desperta, quando você traz luz, verdade, responsabilidade para a sua vida. Quando você realmente entende que você não precisa gerar grandes expectativas na vida das pessoas. Que você, quando você tem consciência e quando você é responsável pela vida que você tem levado. E aí tudo volta a você ter o comando da sua vida, o controle da sua vida. Na verdade, Deus está no controle e você está no comando da sua vida. Então, quantos de vocês gostariam de ter mais consciência na sua vida, ter mais clareza e ajudar o maior número de pessoas? Você gostaria de ter mais consciência, mais clareza? E quando você não tem essa consciência, você acaba o quê? Vivendo no piloto automático. Você acaba vivendo uma vida robotizada. Você acaba responsabilizando outras pessoas pela vida sua. Você não tem responsabilidade. Você perde o comando da sua vida. Você deixa a vida a Deus dará. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim e eu vou morrer assim? Ou aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você perde o comando da sua vida. E aí você fica à mercê do acaso da vida, das circunstâncias, das pessoas. E não é assim que você muda a sua vida. É muito libertador, mas ao mesmo tempo é dolorido quando você traz responsabilidade. Quando você sabe realmente que você que tem que mudar. Então, quando as pessoas não têm consciência e elas vivem no piloto automático, como que você está vivendo a sua vida? Você está tendo responsabilidade, você está trazendo luz, verdade para a sua vida e você tem um comando da sua vida, ou você coloca a responsabilidade tudo na mão das pessoas? E quando as pessoas elas não têm essa responsabilidade, elas vivem dependendo das circunstâncias, elas vivem dependendo das pessoas, elas vivem dependendo do governo. Quantas pessoas vivem hoje por conta do governo? Elas vivem dependendo das pessoas e das coisas. E aí é impossível você ter o comando da sua vida. E é muito triste ver essas pessoas
que dependem de tudo e de todos, que elas são vítimas das circunstâncias, vítimas da sociedade, que elas não estão no comando da sua vida. É muito difícil e é triste, é muito difícil essas pessoas realmente mudar. Então, quando as pessoas não têm responsabilidade pela sua vida, elas criticam, elas julgam, elas maltratam, elas se fazem de vítima. Já as pessoas que têm consciência, elas sempre compreendem que a mudança está dentro delas. Elas nunca julgam, elas não criticam, elas não culpam, elas sempre trazem os resultados que tem na vida dela, ela sempre entende que a responsabilidade é dela. Então ela traz verdade, ela traz luz. E se a outra pessoa está errada, se a outra pessoa tem alguma culpa, isso é responsabilidade dela, não é responsabilidade sua. Então para de cuidar da vida dos outros, passa a cuidar da sua vida. Cuida da sua vida. Para de querer cuidar da vida dos outros. E aí quando você começa a olhar para dentro de você e cuidar de você, a mudança começa a acontecer. Isso é a primeira mudança. Então você muda primeiro, depois você vai ajudar as pessoas. A mudança primeiro tem que ser sua, você tem que cuidar de você, da sua vida. Como é que você vai ajudar as pessoas sendo que sua vida está ruim? Sendo que você não consegue se ajudar? E sendo que sempre a responsabilidade é de outra pessoa. Então cuida de você, cuida da sua vida, se transforma, depois você vai cuidar das outras pessoas. Então, pessoas conscientes compreendem que a mudança e a transformação está dentro delas. Então, existe uma oração que um homem orava mais ou menos assim. Ele pedia para Deus dar força para ele, para que ele pudesse mudar o mundo. Então ele orava: Deus, me dá força para eu mudar o mundo, Deus. E aí se passaram 40 anos e ele não mudou o mundo. E aí ele começou a orar diferente. Ele começou a orar: Deus, me dá força para eu mudar os meus familiares, as pessoas que eu amo. E aí passaram mais 40 anos e ele não mudou ninguém. Então se passaram 80 anos. E aí ele começou a orar de forma positiva: Deus, me dá força para mudar a mim mesmo. Porque se assim eu tivesse orado e feito, eu teria mudado o mundo, eu teria mudado as pessoas que eu amo, eu teria mudado a minha vida. Então quem que você está querendo mudar? Você está querendo mudar a sua esposa? Você está querendo mudar os seus filhos? Os seus pais? Quem que você está querendo mudar? Você está querendo mudar a sociedade? Muda você. Você é o primeiro passo da mudança. E quando você tem essa consciência, você passa a cuidar de você. E aí sim, quando você mudar, realmente você vai ser inspiração na vida das pessoas. Aí sim você vai poder ajudar as pessoas. Então muda você em primeiro lugar. E qual que é a história? Qual que é a história que você vem contando para não mudar sua vida? Qual a historinha que você vem contando? Qual o mimimi que às vezes a gente conta para a gente não mudar, para a gente não sair da nossa zona de conforto, para a gente responsabilizar tudo e todos e achar que a mudança está sempre externa e nunca interna? Qual a justificativa para você realmente não viver a vida dos seus sonhos? Se você não acreditar no livre-arbítrio, se você não escrever a sua própria história no presente e no futuro, planejando, sonhando, se você não acredita que você que cria a sua vida, que você que comanda a sua vida através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, das suas atitudes, através das suas crenças, através dos seus valores, então eu te pergunto, quem está comandando a sua vida? Quem está comandando a sua vida? Quem são essas pessoas que estão comandando a sua vida? Ou são as circunstâncias que estão comandando a sua vida? Ou são sucessões do acaso que está comandando a sua vida? Então, quem está comandando a sua vida? É você? Ou são as circunstâncias? São o acaso? São as pessoas que comandam a sua vida? Reflete sobre isso. Quais são os padrões que você vem repetindo de forma consciente na sua vida? Quais são os padrões que você repete
de forma consciente e você percebe de forma consciente que você vem repetindo, mas mesmo assim você não muda. Então, você é como se Deus, é como se o mundo, é como se o ambiente, ele está te dando sinais. Ele está te dando sinais para você mudar. Filho, muda. Se está doendo, se você está com um problema financeiro, muda, vai buscar ajuda. Vai buscar entender sobre finanças. Se você está com um problema em relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, muda. Vai buscar ajuda. Quando a pessoa está doente, ela está com um problema de saúde, ela não busca um médico? E você? Quando você está com um problema emocional ou com um problema na área da sua vida, quem que você busca? Você busca alguém? Você tem humildade? Você tem humildade para buscar ajuda? Ou não? Ou você fica sempre achando que a culpa é do outro? Que você nunca tem responsabilidade? Quais são as histórias que você fica contando? Por que você continua fazendo as mesmas coisas? Mesmo tendo consciência, você não consegue mudar. Por quê? Então como é que eu faço, Diogo, para mudar? Traz verdade, traz luz, traz responsabilidade para a sua vida. Deixa de se vitimizar. Para de entrar num ciclo de autossabotagem. Começa a falar a verdade para você. Começa a tirar os problemas do tapete. Entende? Quando você traz essas verdades, quando você para de contar histórias, tem pessoas que são viciados em contar mentiras. Tem pessoas que são viciados em criticar e julgar as pessoas. Quando você para de fazer isso e que você traz realmente responsabilidade, verdade para a sua vida, é dolorido, dói, mas a mudança começa a acontecer. Se você está com um problema em casa, com seus filhos, com a sua esposa, ou está com um problema financeiro ou na sua empresa, traz essa verdade, fala a verdade. E aí a mudança vem, a resposta vem para você mudar. Ok? Então, é falta de olhar, de ouvir e de sentir as suas dores, as suas superações e dar um novo significado. Então não tenha medo de olhar para as suas dores. Não tenha medo de olhar para os seus problemas. Não tenha medo de dar um novo significado para algo que aconteceu de ruim na sua vida, ou no passado, ou no presente. Para de se esquivar. Para de jogar para outra pessoa o que a responsabilidade é sua. Então quando tiver um problema, passa para esse problema, dá um novo significado para isso e aprende isso. Aprende como uma lição para você não errar mais. Então traz verdade, traz luz, traz responsabilidade, traz um novo significado para a sua vida, para você realmente mudar, ok? Então a solução é realmente você ter consciência, é realmente você ser humilde, ter humildade, talvez até você ser vulnerável, você pedir ajuda. Se você não sabe algo, pede ajuda, reconhece que você precisa de ajuda, reconhece, deixa o orgulho de lado, deixa a arrogância, a prepotência de lado, deixa o copo cheio de lado. Procura ajuda para você mudar, pede conselho, busca conhecimento, busca o autoconhecimento, para de ser vítima, para de ser dono da verdade, para de ter o copo cheio. Então, seja verdadeiro consigo mesmo, seja verdadeiro com seus valores, seja verdadeiro com as pessoas. Todas as pessoas que eu conheço que têm sucesso na vida, elas são responsáveis. Elas trazem o reconhecimento, elas reconhecem que elas têm falhas, que elas têm erros, que elas erram, elas reconhecem as suas dores, elas reconhecem o seu medo, ela reconhece que elas têm dúvida, e elas trazem essa consciência para elas. É como se Deus, é como se o mundo estivesse dando um feedback para você e falando assim: filho, muda, sai daí, filho, você é amoroso, você é bondoso, você tem capacidade infinita, filho, você é um diamante, sai daí, filho,
Você pode mudar. Você sim, filho, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas você pode mudar. Você pode mudar, só depende de você. Então, quando você realmente tem essa consciência, e quando você tem humildade, você começa a mudar. Ok? Então, traz luz, traz responsabilidade, traz verdade, seja vulnerável quando tem que ser vulnerável, tenha humildade realmente para você mudar. Toda mudança começa com um reconhecimento que você precisa mudar, O ser humano que quer realmente mudar a sua vida, ele precisa realmente reconhecer qual que é o estado atual dele em todas as áreas da vida, na área financeira, na área familiar, na área pessoal, como que ele está, traz verdade, traz luz. Ele tem que reconhecer. E aí, quando você reconhece de forma sincera, de forma verdadeira, como está a sua vida, ali começam as mudanças profundas. Enquanto as pessoas não reconhecem os seus erros, as suas falhas, a sua fragilidade, é como se elas não enxergassem as oportunidades que a vida está dando para ela mudar. Então elas começam a quê? Com mimimi, começam com desculpas, começam com mentiras para não mudar. E neste momento, quando você descobre que você realmente é o único responsável pela sua vida, você começa a mudar. A mudança começa dentro de nós. Então, no segundo vídeo, nós vamos entrar na ferramenta que é a roda da vida, para a gente ter essa consciência, para a gente ter essa responsabilidade. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês que essa ferramenta salvou o meu casamento. Quando eu entendi que o problema, que a responsabilidade era minha no meu casamento, e eu comecei a enxergar, a ver a minha esposa de forma diferente, comecei a me comunicar com ela diferente, quando eu mudei, eu juro para vocês, ela mudou comigo, como se fosse num passo de mágica. Então você quer salvar seu casamento? Você quer salvar sua empresa? Você quer salvar o seu relacionamento com seus filhos? Muda você. E quando você mudar, quando você começar a enxergar essas pessoas de forma diferente, se comunicar com elas de forma diferente, sentir elas de forma diferente, eu juro para vocês que essas pessoas vão mudar com vocês. Ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu!